Leitura do livro de Gênesis. A criação dos céus e da terra. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa e fez separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia e as trevas noite. E foram a tarde e a manhã, o primeiro dia. E disse Deus: haja um firmamento no meio das águas, que faça separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das que estavam por cima dele, e assim foi. E ao firmamento Deus chamou céu, e foram-se a tarde e a manhã, o segundo dia. E disse Deus: ajuntem-se num só lugar as águas que estão debaixo do céu, e apareça o continente. E assim foi. E ao continente Deus chamou terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom. E disse Deus: produz a terra os vegetais, plantas que deem semente, e árvores frutíferas que, segundo suas espécies, deem fruto, que contenham as suas sementes sobre a terra, e assim foi. E a terra produziu os vegetais, plantas que davam sementes, segundo suas espécies, e árvores que davam frutos, que continha suas sementes segundo as suas espécies, e Deus viu que isso era bom. E foram-se a tarde e a manhã, o terceiro dia. E disse Deus: haja luminares no firmamento celeste, para fazer separação entre o dia e a noite, sirvam eles de sinais tanto das estações como dos dias e dos anos. Sirvam eles de luminares no firmamento celeste para iluminar a terra, e assim foi. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia e o menor para governar a noite. Fez também as estrelas, e Deus os colocou no firmamento celeste para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E Deus viu que isso era bom. Foram a tarde e a manhã, o quarto dia, e disse Deus: produzam as águas cardumes de seres vivos, e voem as aves sobre a terra, abaixo do firmamento do céu. E Deus criou os grandes animais aquáticos e todos os seres vivos que se movem, os quais as águas produziram segundo suas espécies, e toda ave com asas segundo sua espécie. E Deus viu que isso era bom. Então Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, multipliquem-se as aves sobre a terra. E foram-se a tarde e a manhã, o quinto dia. E disse Deus: produz a terra seres vivos segundo suas espécies, gado, animais que rastejam, e animais selvagens segundo suas espécies. E assim foi. E Deus fez os animais selvagens segundo as suas espécies, o gado segundo suas espécies, e todos os animais da terra que rastejam segundo suas espécies. E Deus viu que isso era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, e sobre todo animal que rastejante, que se arrasta sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem e Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou, e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais: eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face de toda a terra, bem como todas as aves em que há fruto, que dê semente, eles vos servirão de alimento. E a todos os animais selvagens, todas as aves do céu, e todo ser vivo que rasteja sobre a terra, dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. E Deus viu tudo quanto fizera, e era muito bom. E foram-se a tarde e a manhã, o sexto dia. Gênesis 2. Assim foram concluídos os céus e a terra, com todos os seus elementos. No sétimo dia
Deus já havia completado a obra que fizera. Nesse dia ele descansou de toda a sua obra. E Deus abençoou e santificou o sétimo dia, porque nele descansou de toda a obra que havia criado e feito. São essas as origens dos céus e da terra na ocasião que foram criados. Quando o Senhor Deus fez a terra e os céus, ainda não havia nenhuma planta do campo na terra, e nenhuma erva do campo havia brotado, pois o Senhor Deus ainda não havia feito chover sobre a terra, nem havia homem para lavrar a terra. Todavia mananciais subiam da terra e regavam toda a superfície do solo, e o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida, e o homem tornou-se alma vivente. Então o Senhor Deus plantou um jardim para o lado do oriente, no Éden, e colocou ali o homem que havia formado, e o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradável à vista e boa para alimento, bem como a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Do Éden saía um rio que regava o jardim. Ele se dividia dali, formando 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que contorna toda a terra de Ávila, onde há ouro. O ouro dessa terra é bom. Ali existem o bidélio e a pedra de berilo. O nome do segundo rio é Gion. Este é o que contorna toda a terra de Cush. O nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E o Senhor Deus tomou o homem e o colocou no jardim do Éden, para que o homem o cultivasse e guardasse. Então o Senhor Deus ordenou ao homem: podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Eu lhe farei uma ajudadora que lhe seja adequada. E o Senhor Deus formou da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, e os trouxe ao homem para ver como lhes chamaria. E o nome que o homem desse a cada ser vivo, esse seria o nome deles. Assim o homem deu nomes a todo o gado, às aves do céu e a todos os animais do campo, mas não se achava uma ajudadora adequada para o homem. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, e este adormeceu, tomou-lhe então uma das costelas e fechou a carne em seu lugar, e da costela que o Senhor Deus lhe havia tomado, formou a mulher e a trouxe ao homem. Então disse o homem: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, o homem deixará seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e eles serão uma só carne. E os dois estavam nus, o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Ora, a serpente, Gênesis 3. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito, e ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis de nenhuma árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza não morrereis. Na verdade, Deus sabe que no dia em que comerdes desse fruto, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu dele a seu marido, que também comeu. Então os olhos dos dois foram abertos e ficaram sabendo que estavam nus.
Por isso entrelaçaram folhas de figueira e fizeram para si aventais, ao ouvirem a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim no final da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: Onde estás? O homem respondeu: Ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Deus perguntou-lhe outra vez: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste da árvore do qual te ordenei que não comesses? Respondeu então o homem: A mulher que me deste deu-me a árvore e eu comi. E o Senhor Deus perguntou à mulher: Que foi que fizeste? E ela respondeu: A serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por que fizeste isso? Serás maldita entre todo o gado e entre todos os animais do campo. Andarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a descendência dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E disse para a mulher: Multiplicarei grandemente a tua dor na gravidez, com dor dará à luz filhos. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. E disse para o homem: Porque deste ouvidos à voz da tua mulher e comeste da árvore da qual te ordenei, não comerás dela. Maldita é a terra por tua causa. Com sofrimento comerás dela todos os dias da tua vida. Ela te produzirá espinhos e ervas daninhas, e terás de comer das plantas do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela fostes tirado. Porque és pó e ao pó tornarás. Adão chamou Eva a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. E o Senhor Deus fez roupas de peles, e o Senhor Deus fez roupas de peles para Adão e sua mulher e os vestiu. Então disse o Senhor Deus: Agora o homem tornou-se como um de nós e conhece o bem e o mal. Não suceda que estenda a mão e tome também da árvore da vida, coma e vive eternamente. Por isso o Senhor Deus o mandou para fora do jardim do Éden para cultivar o solo, do qual fora tirado. E havendo expulsado o homem, pôs a leste do jardim do Éden os querubins e uma espada flamejante, que se revolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida. Leitura de Gênesis número 4. Leitura de Gênesis número 4. Adão conheceu intimamente Eva, sua mulher. Ela engravidou e, tendo dado à luz Caim, disse: Alcancei do Senhor um filho homem. Tornou ela a dar à luz outro filho, Abel. Irmão dele, Abel tornou-se pastor de ovelhas, e Caim, agricultor. Tempos depois, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel também trouxe da gordura das primeiras crias de suas ovelhas. E o Senhor acolheu bem Abel a sua oferta, mas não acolheu Caim a sua oferta. Por isso Caim ficou furioso e ficou com o semblante abatido. Então o Senhor perguntou a Caim: Por que te iraste? E por que estás com o semblante abatido? Se procederes bem, não se restabelecerá o teu semblante, mas se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e o desejo dele será contra ti, mas tu deves dominá-lo. Então Caim disse a seu irmão Abel: Vamos ao campo. E enquanto estavam no campo, Caim se levantou contra o seu irmão Abel e o matou. E o Senhor perguntou a Caim: Onde está Abel, teu irmão? Ele respondeu: Não sei, por acaso sou guarda do meu irmão? E Deus prosseguiu: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu, serás afastado da terra, que abriu a boca para receber da tua mão o sangue de teu irmão.
quando cultivares a terra, ela não te dará mais a sua força. Serás fugitivo e vagarás pela terra. Então Caim disse ao Senhor: A minha punição é maior do que a então Caim disse ao Senhor: A minha punição é maior do que a que posso suportar. Hoje me expulsas da face da terra, também me esconderei da tua presença. Serei fugitivo e vagarei pela terra, e quem me encontrar me matará. O Senhor, porém, lhe disse: 7 vezes recairá a vingança sobre quem matar Caim. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que ninguém que o encontrasse o ferisse de morte. Então Caim saiu da presença do Senhor e foi habitar na terra de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu intimamente sua mulher, ela engravidou e deu à luz Enoque. Caim edificou uma cidade e deu-lhe o nome do filho, Enoque. Enoque nasceu Irade, e Irade gerou Meujael, e Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque tomou para si 2 mulheres, o nome de uma era Adá e o nome da outra Zilá, e Adá deu à luz Jabal. Este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também teve um filho, Tubal-Caim, fabricante de todo o instrumento cortante de cobre e de ferro, e a irmã de Tubal-Caim foi Naamá. Então Lameque disse às suas mulheres, Adá e Zilá: Dai ouvidos à minha voz. Escutai, mulheres de Lameque, as minhas palavras, pois matei um homem por me ferir, e um rapaz por me pisar. Se Caim há de ser vingado 7 vezes, com certeza Lameque o será 77 vezes. Tornou Adão a conhecer intimamente sua mulher, e ela deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Sete. E ela disse: Deus me deu outro filho em lugar de Abel, já que Caim o matou. A Sete também nasceu um filho, a quem pôs o nome de Enos. Foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Gênesis 5, genealogia de Sete. Gênesis de número 6. Gênesis 6. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Sucedeu que, quando os homens começaram a multiplicar-se na terra, e lhes nasceram filhas, os filhos de Deus viram que as filhas dos homens eram bonitas, e dentre todas elas tomaram as que haviam escolhido. Então disse o Senhor: O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne. Os seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, os nefilins estavam na terra. E também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhes deram filhos, esses nefilins eram